Glória a Deus, graça e paz. Irmãos, quanto tempo falta? Quantos dias faltam para nós terminarmos o nosso ano? Você já fez as contas? Hoje é quarta-feira, dia 18. 13 dias? 13 dias está faltando, né? Está chegando aí, 13 dias, só parece que foi ontem que começou o ano. E agora só faltam 13 dias. Você pode dar glória a Deus? Vencemos, né? Praticamente, já está no finalzinho, a gente venceu. Glória a Deus, Deus é bom demais. E minha oração, né? Eu desejo que a gente possa ainda, em 2013, esse finalzinho, romper com algumas cadeias que precisam ser rompidas, que precisarem ser rompidas, né? E avançar para as bênçãos de 2014. Amém? Diz para o teu irmão assim: vamos avançar para as bênçãos de 2014, meu irmão? Vamos, Levi. Vamos, irmão Paulo. Amém. Vamos avançar para as bênçãos de 2014. Ânimo, né, irmão? Às vezes a gente vem aqui para os cultos, mas quando a gente vem assim, parece que está todo mundo tão cansado. Mas não, a gente tem que estar animado no Senhor. Lembra que eu tenho falado aqui que uma dica boa de você vencer as provas do teu dia a dia é o teu ânimo no Senhor Jesus. Amém? E uma pessoa animada, ela sabe dar glória a Deus, irmãos? Ela sabe falar aleluia? Ela sabe aplaudir ao Senhor com força, com alegria. Aleluia, glória a Deus. Nunca perca essa oportunidade não, viu, irmão? Você está no culto, você pode dar bastante glória a Deus, né, pastor Ivete? Pode dar aleluia, aplaudir. Lá nos Estados Unidos, a gente foi na igreja do T.D. Jakes, pastor muito famoso, mega igreja, o estacionamento igual um shopping, grandão mesmo. E o povo lá era tão animado, mas quando o pastor falava alguma coisa, o povo saía do lugar e falava: é isso mesmo, pastor, estou com você. E eles ficavam vibrando, dando glória a Deus. Isso é muito gostoso, né? Porque a gente sente que a igreja está caminhando junto, tá avançando junto para entender o que Deus quer falar naquele momento. Amém? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Eu quero falar em alguns minutos, né, sobre o seguinte, sobre restituição. Quero te dizer uma boa notícia, meu irmão, minha irmã, que ainda há tempo, 13 dias só que faltam, né? Ainda há tempo para a nossa restituição. Você vai falar assim: ainda há tempo para a minha restituição. Vamos falar juntos? Ainda há tempo para a minha restituição. Para o resgate que você ainda precisa fazer, que Deus ainda tem para te dar. Ainda há tempo. E mesmo, irmão, que passe a virada, né, do ano, entre 2014 e não aconteceu esse resgate, isso que Deus ainda tem para você, vir para a tua vida, vai chegar 2014 e no tempo do Senhor todas as coisas acontecem, amém? Mas como nós temos marchado em cima desse profético aí, do romper e avançar, nós vamos crendo e pela fé a gente vai vencendo e conquistando tudo que o Senhor tem para nós nesse tempo, amém? Conta-se, palavra de Deus, uma história, um episódio da vida de Davi muito interessante. E Davi, um dia vindo de uma viagem, né? Chegou na cidade chamada Ziglag. Essa cidade, Davi já tinha conquistado. Tá? Davi já tinha conquistado essa cidade. Ele não estava nela, mas quando ele chegou a essa cidade, ele viu algo muito estranho. Tudo queimado. Tudo queimado. Os muros, tudo arrasado. Quando ele olhou assim, ele não viu pessoas mortas, não. Mas ele também não achou as suas mulheres. Davi tinha 2 mulheres, Ainoã e Abigail. Não achou as suas 2 mulheres, não achou seus filhos, não, e todo o exército que vinha com ele também não achou. Não havia morte, mas onde estavam? Onde estavam as famílias? Você já imaginou Davi entrando na cidade depois de uma batalha, depois vindo de um tempo fora, quando chegou e não viu tudo queimado e não achou os seus familiares? Como é que Davi começou a ver? Se reporta, imagine, irmãos. Imagina você chegar na sua casa, ou no seu bairro, na sua rua. Aí você chega lá, está
tudo arrasado. A gente vai lembrar logo da chuva, né? Tudo arrasado, tudo queimado, tudo inundado. Quando você vai procurar seus filhos, você não acha. Aconteceu isso com Davi. Aconteceu isso com Davi. E você sabe o que foi que Davi fez? Davi e o exército que estava com ele, os seus homens que estavam com ele, diz que eles começaram a chorar. Alçaram as suas vozes, e a Bíblia diz que eles choraram tanto, tanto, até não ter mais fôlego. Você pode imaginar Davi chorando assim? Você já chorou assim na sua vida? Às vezes a gente passa por tragédia, tem gente aqui, talvez tenha passado por uma tragédia, e fala, pastor, eu sei o que é isso. Eu já chorei até o fôlego acabar. Assim, irmãos, aconteceu com os homens do passado também. Eles choraram, Davi e os seus homens choraram. E para piorar a situação, acabou o choro, não tinha mais o que chorar. Davi, acho que ainda começou a chorar mais, porque ele, depois de tudo aquilo, ele ainda viu aqueles homens que vinham com ele, que eram da tropa dele, do exército deles, homens de Davi, se voltaram contra Davi. Se voltaram a tal ponto que tiveram vontade de apedrejá-lo. Gente, que coisa, né? Por isso que Davi, quando escreve aqueles salmos, são lindos os salmos, e a gente parece que vive com Davi aqueles salmos. Você já chorou quando leu um salmo? Você já chorou? Eu já chorei. Quando eu leio alguns salmos ali, são tão lindos. A gente vive com Davi as emoções que ele viveu, né? Os momentos da vida de Davi, os apertos, as tribulações. Essa foi uma delas. E o povo, quando ele viu que os amigos dele quiseram apedrejá-lo, Davi não sabia mais, já tinha acabado todo o choro, ele estava tão angustiado, mas aí termina assim, falando assim, todavia, olha que coisa linda, todavia, Davi se esforçou no Senhor, no seu Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia nesse texto? Abra lá, 1 Samuel 30, capítulo 30. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Que maravilha. Vamos nos esforçar no nosso Deus, irmãos, quando as lágrimas acabarem. Quando tudo acabar, a gente vai se esforçar no Senhor, seu Deus. Que Ele vai nos dar os resgates. E a gente vai ver ainda o final feliz dessa história. Por isso que hoje a palavra é restituição, é uma noite de resgate. Aquele que está ligado no Senhor recebe, amém? Aquele que estiver ligado no Senhor vai estar vendo isso, essa palavra, como um sinal de Deus na tua vida nesta noite. É para você, irmão. É para mim. Eu já peguei para mim algumas coisas. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Então diz assim, capítulo 30 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziglague, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziglague. E tinham ferido a Ziglague, e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, deviam ter urrado, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, diga assim, todavia, Davi se esforçou, diga, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, irmãos. Queridos, olha só. O diabo, ele veio, todo mundo sabe, para três coisas, três ações. Três ações. Ele anda ao nosso derredor.
Não é verdade? E ele veio com uma missão, para ter 3 ações, que é matar, roubar e destruir. Todo crente sabe disso. Que o diabo veio para matar, para roubar. Quando ele não mata, ele pode destruir. Se ele não conseguir te matar, ele vai tentar te destruir. Destruir a tua vida. Se ele não conseguir te destruir, ele vai tentar roubar. Ele é roubador. Ele é ladrão. Ladrão de tudo de bom que a gente tem. Essa é a missão do diabo. Então, igreja, nós precisamos estar muito conscientes de tudo isso. Essa palavra, tomara que te dê assim uma nova visão, alargue alguma coisa que ainda precisa ser alargada na tua mente. E é na mente, não é coração não, irmãos. É entendimento, é inteligência, é entender o que Deus está querendo falar com a gente. Amém? Então, irmãos, o diabo ele veio para matar, roubar, destruir. E roubar foi o caso aqui. Né? Aqui houve aquele assalto das famílias todas, através dos amalequitas. E o que acontece? Ele tenta roubar. Ele roubou tudo aquilo ali, a cidade. Acabou também, destruiu também. Não matou. Mas o diabo ele tenta muitas vezes nos roubar. Pode roubar, querer começar a roubar a nossa paz. Pode roubar. O diabo tem querido roubar a tua paz. Mas como, pastora? Começa a paz interior. Essa paz gostosa que você tem. Você tem essa paz gostosa? Tem, amém. Tão gostoso ter. Paz de Cristo é a primeira coisa que o crente recebe quando se converte mesmo. É a paz. Mas o diabo, ele quer roubar isso aí. Ele quer roubar a tua paz. Essa tua paz interior. E aí ele traz medos. E você está sempre assombrado, é com a chuva. Hoje eu não vou à igreja porque vai chover. Hoje eu não vou fazer aquilo porque vai acontecer aquilo. E vai os assaltos, os sequestros. Gente, nós não podemos permitir isso na nossa vida, porque muito maior é Deus que está em nós. Amém? E nós somos um povo, hoje você está aqui numa quarta-feira, você pode ter olhado até o tempo, o céu, e eu achei que ia cair um pé d'água hoje, eu nem sei se está chovendo agora, creio que não. Mas você poderia ter ficado em casa, como talvez muitos outros. Você já é um vencedor por estar aqui hoje nessa quarta-feira, sabia? Você já venceu, glória a Deus. Mas ele coloca todo tipo de medos, todo tipo de problema na família também para roubar a paz, não é? Na nossa família, no nosso casamento, no namoro. Ele quer roubar a paz. É o papel dele. É o papel dele. Ele pode querer roubar a paz também, sabem o quê, irmãos? Na nossa santidade. Roubar a paz não. Ele pode querer roubar a nossa santidade. Ele rouba a paz, ele pode roubar a nossa santidade através de tentações. Você tem sido tentado pelo Senhor, pelo diabo? Você tem sido tentado? É um papel dele. É o papel dele. Porque quanto mais a gente busca o Senhor, queremos ter uma vida santa, mais ele está na mira, na nossa mira. Somos nós que o diabo quer alcançar. Aquele que já está lá no mundo já é dele, a gente sabe disso. Mas aquele que ele vê, que está toda quarta-feira, está no domingo, está na consagração, está nos homens, está nas mulheres, está na escola bíblica, amém, irmãos? Não falta, ele gosta de ser pontual, acorda cedo, está lá. Ele está olhando, irmãos. E é esse que ele quer roubar. E é esse que ele quer roubar. Mas glória a Deus que nós somos firmados no Senhor, amém? Nós somos firmados no Senhor e a nossa santidade, ela tem que ser preservada, tem que ser número 1. Tem que ser número 1. Ele não pode roubar a nossa santidade. Então, irmão, toda vez que vier uma tentação, em qualquer área, são dezenas de áreas da nossa vida que podem vir tentações, que ele vai querer roubar a tua santidade. Pode ser no trabalho, lá, né? Através de um furto, de uma tentação, de você furtar de um jeito ou de outro alguma coisa. Pode ser de tantas formas, pode ser dentro do teu casamento, adultério. Pode ser jovem numa vida de fornicação. São tentações que têm acontecido nesses últimos tempos de maneira muito séria, irmãos. É o papel dele, é roubar. Ele vai querer roubar a nossa santidade. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente tem que estar vigilante em todas as áreas da nossa vida. Amém?
Porque a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade a gente não vê a Deus. Então, é algo que a gente tem que realmente estar vigilante. Outra coisa que o diabo também gosta muito de roubar são os amigos. Aqui você viu que os amigos de Davi foram contra ele, começaram a apedrejar, queria apedrejá-lo. Muitas vezes o diabo ele quer roubar os nossos amigos. Quer roubar os nossos amigos através de intrigas, não é? Quantas vezes acontece mal entendimento, parece que você fala alguma coisa, o teu irmão, o teu amigo, aquele mais íntimo entende diferente, entende errado, o egoísmo, fofoca, infidelidades, deslealdades. Ele vai botar tudo isso no meio, no nosso meio, para querer nos roubar aquilo que é uma coisa tão preciosa. Uma das coisas tão preciosas, que é a amizade, que nós temos relacionamento, a comunhão. Isso é tão lindo, como Deus se agrada quando há comunhão entre os irmãos. A palavra de Deus fala do amigo, não é? Como é bom aquele que acha um amigo. Às vezes é melhor que o próprio irmão, não é assim que diz lá em Provérbios? Alguma coisa assim, semelhante? Então, queridos, a gente tem que estar muito ciente disso, muito consciente disso. E então, nós podemos passar por alguns momentos de crise na nossa vida. Numa dessas áreas, uma dessas esferas que a gente está falando aqui, da nossa vida. Nós podemos passar por momentos sérios disso aí, nessa crise, e ela se instalar, e a gente pode fazer como Davi fez, chorar, chorar, isso vai fazer parte, não é? É um escape de Deus para as nossas almas. Às vezes precisamos chorar, lavar a nossa alma, porque isso ali aconteceu com Davi e com todo o povo. Isso está escrito, está aqui impresso na palavra de Deus. Então, o crente pode chorar, pode ter momentos assim, que Deus nos dá, vai ser... Porque, inclusive, a palavra de Deus em Eclesiastes diz, né, que há tempo para todas as coisas, que há o tempo também do choro. Mas, glória a Deus, que ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, na semana, passou uma semana... Quando foi no domingo que eu fui dar aula na escola bíblica, eu estava me sentindo bem, não, vou dar, não tem problema. Quando eu cheguei, mal comecei a dar aula, não sei se a Ademir lembra que estava lá. Quando eu mal comecei a dar aula, irmãos, veio um choro. E eu tive que não conseguir dar aula. É o escape que nós temos. É o escape que o Senhor nos dá. Mas glória a Deus que eu fiz como Davi, você também faz como Davi. Todavia, eu me esforcei no Senhor, eu me esforço no Senhor, meu Deus. Amém? Quando nós nos esforçamos no nosso Senhor, vem a restituição de tudo que o diabo roubou. Vem a restituição, vem o resgate, aleluia. E eu queria deixar assim 3 passos, rapidamente, que Davi deu para ser restituído nisso aí. A história não acaba aí não, irmão. Davi foi restituído e foi vitorioso, e a gente vai ver isso aí. Os 3 passos, pode colocar ali, o Christian, conseguiu? Primeiro, 3 passos para, você não escreveu, né? 3 passos que Davi deu para ser restituído e vitorioso. Primeiro, buscou cobertura espiritual. Buscou cobertura. Vamos continuar lendo? No verso 7, diz assim, do capítulo 30 de 1 Samuel. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Olha a primeira atitude que Davi teve. Foi lá. O que é o éfode? Éfode, irmãos, é um manto, era, né? Um manto, uma estola sacerdotal que os reis, profetas usavam, sacerdotes usavam, para buscar, para entrar na presença de Deus. Eu fui ver lá no dicionário também, curiosidade para saber como é que eles diziam. Eles falaram que eles dizem que é uma fita larga, uma espécie de chale que os sacerdotes usavam. Enfim, uma estola, né? Algo. E alguns falam que tinha um bolso com eles colocavam aquelas pedras de Turim e
Tumim. E Turim. Para que houvesse eles tiravam, para saber a resposta de Deus, eles tiravam aquelas pedras e eles entendiam o que Deus queria falar com aquilo. Né? Então, ele foi lá e buscou o éfode, esse manto sacerdotal. Então, queridos, isso aí, por que, pastora, isso? Eu creio que isso aí já era um sinal no mundo espiritual, visível, de nós estamos entrando na presença de Deus. A Bíblia fala que quando a gente vai orar, que a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta. E ali é você e Deus. Nós, na nossa igreja, nós temos o manto, Deus deu ao apóstolo, né, a visão do manto da família. Quantos aqui tem o manto da família? Você tem o manto da família? Nilzete tem lá para vender. Se você não tem, você pode comprar, meu irmão. Porque aqui nós temos orado debaixo desse manto. Abre o manto para quem não conhece, poder ver. Vira aqui assim. Olha só. Família e o manto de Deus. Sob o manto de Deus, debaixo do manto de Deus. Nosso éfode, nossa estola sacerdotal, que muitas vezes, vem cá, deixa eu te embrulhar aqui nela. Muitas vezes, quantos já fizeram isso na sua casa para orar e buscar direção, restituição e resgate? Na sua casa fez? Debaixo do manto? É o éfode. É um sinal. Quando o diabo vê o Paulinho com esse manto aqui, de joelho, orando, ali vai um servo de Deus. Ali vai. Alguma coisa ele vai consultar o Altíssimo. São sinais, irmãos. São sinais. E Paulinho, olha só, abre isso aqui agora para mim. Esse aqui é o manto da intercessão que nós, intercessores, temos aqui na nossa igreja. Manto da intercessão. Então, vamos jogar esse manto aqui por cima de você, Paulinho. Você consegue. Isso. Eu já orei algumas, não muitas vezes, irmãos, com esse manto. Mas algumas vezes já orei. Em momentos muito difíceis. E eu tenho certeza que eu sinalizei quando eu me ajoelhei e me cobri totalmente com esse manto. Eu tenho certeza que ali havia uma cobertura de Deus sobre a minha vida e o diabo estava vendo também. E ele foi derrotado todas as vezes. Então, querido, obrigado, Paulinho, pode deixar o manto aqui. Então, irmãos, essa foi a postura de Davi. Essa foi a postura de Davi. Pegou o éfode, foi consultar. Verso 8. Aliás, antes de nós passar para o verso 8, eu queria dizer que quando a gente pega esse manto como algo simbólico, né, da cobertura de Deus, cobertura espiritual, nós também nos lembramos que, às vezes, você pode não ter o manto, mas você tem a cobertura, de repente não, com certeza, muito importante, dos seus pastores. Não é verdade? Não é manto, mas você tem a cobertura do pastor, tem a cobertura do marido, a cobertura de um líder. Irmãos, isso tudo nos ajuda a resgatar, a sermos vitoriosos. Consulte, procure a sua liderança quando você estiver passando por um problema. Aliás, antes de passar pelo problema, irmão, a gente tem até dado ensinamento aqui à igreja. Antes, por exemplo, de você começar a namorar, você deve procurar lá o pastor. Não é depois que já vai casar, não. Antes, procure essa cobertura para te abençoar. Você está pressentindo no teu casamento alguma coisa estranha. O diabo quer roubar alguma coisa ali? Teus filhos, teu marido, tua esposa? Vai lá, corre. Ou para o manto, cobertura da liderança do seu pastor. Vai antes. Não deixa não, porque o diabo vai fazer tudo para você não fazer isso, sabia? Porque quando você for fazer, já está tarde. Ele já te roubou. Mas glória a Deus que o Senhor tem nos dado esse ensinamento, amém? E eu tenho visto essa igreja marchar. Muitos de vocês, alguns a gente vê que não obedece não, mas outros a gente vê que tem uma obediência ao que Deus requer de nós, para que nós obedeçamos. Obedece, vai e faz conforme a direção que Deus está dando à igreja. Isso é muito lindo. Então, primeira coisa, irmãos, buscar
cobertura espiritual. Vamos falar juntos? Buscar cobertura. No verso 8, ele diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei, Senhor? E o Senhor lhe disse: persegue-a, por de certo a alcançarás e tudo libertarás. Consultar ao Senhor. Segundo passo, consultar a Deus. Vamos falar? Consultar a Deus. Davi consultou ao Senhor. Não sei lá se com o éfode dele ali, como nós fazemos, ajoelhados com o manto, ele foi consultar também foi ouvir diretamente de Deus. Diretamente de Deus. A intimidade. E Deus fala de tantas formas, não é, irmão? Tantas formas Deus fala. Vamos estar atentos aos sinais, coisas simples, irmãos. Às vezes Deus está falando com você através de uma criança, através de uma palavra simples de alguém, e às vezes a gente não percebe que é Deus falando, está te sinalizando ali. Não é? Às vezes na escola dominical, na classe, ali Deus tinha uma resposta, mas você não veio, você faltou, perdeu. Uma reunião das mulheres de valor, dos homens, aquela palavra ia ser para você. Mas se você não estiver lá, você vai perder. Você não vai ouvir. Você não vai saber. Né? Isso são coisas que a gente sabe, não precisa nem perguntar. Será que Deus quer que eu leia a palavra dele todo dia para ver a resposta dele? Deus responde na palavra, irmão? Amém? Responde. Não precisa nem ter dúvida. Então, na palavra, vai ser uma das formas que Deus vai me responder. A forma de eu consultar a Deus. Na palavra, eu estudo dentro da escola bíblica dominical. Não tem nem dúvida que eu tenho que estar na escola dominical. Não tem dúvida disso. Não preciso nem ficar perguntando: Senhor, tu queres que em 2014 eu frequente a escola bíblica? Não precisa perguntar, que é claro que ele vai querer. Tudo onde a palavra dele é ministrada, irmãos, Deus, ali é a presença de Deus. E ele quer que nós estejamos assim. Amém? E assim, Davi consultou a Deus. Coisa linda, não é? E terceiro passo que ele fez, foi obedecer, agir. Bota aí, Cristian. Terceiro passo, obedecer a Deus. Diga, terceiro passo, que é a mesma coisa aqui, agir. Obedecer, agir. Então, vamos ver aqui no verso agora, no verso 9, diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Mas ele partiu, obedeceu. Quando você pula lá para o verso 17, aí está. Feriu-os Davi. Ele obedeceu, ele foi na fé. Não é? E é muito interessante, irmãos, que esse episódio aí que Davi passou com os amalequitas não era para ter acontecido. Porque Saul não obedeceu. E se você virar a página, você olhar o capítulo 28, por exemplo, no verso 18, Saul estava apavorado. Vocês conhecem a história, né? Foi consultar que diz pitoniza, né? Como é que a gente fala? Uma vidente, isso. Verso 18 diz: como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Olha aí, ele estava angustiado, Saul, porque ele tinha que ter matado todos os amalequitas. E ele não matou os amalequitas. Por causa disso, quando a gente vê aqui no capítulo 30, que nós lemos o primeiro verso, foram os amalequitas que atacaram Ziglague. Então, Davi teve que enfrentar toda essa peleja porque Saul não obedeceu. Mas glória a Deus, porque Davi era obediente, e por isso que ele foi um homem especial demais, e realmente obedeceu a voz de Deus. Deus falou: vai lá, persegue, vai lá, fere. Irmãos, às vezes quando Deus fala com a gente tem que fazer, a gente não pode ter dúvida. Ou a gente confia ou não confia. Amém? Se Deus nos dá uma direção para nós atacarmos, nós vamos atacar. Não estou falando de atacar contra a carne, nossa luta não é contra a carne. Mas é no mundo espiritual. É saber o que o diabo está querendo te roubar, você vai atacar lá em cima. É na oração,
é na consulta a Deus, é com o teu manto. Mas tem que atacar. O problema é que às vezes o crente ele não é ativo, ele é muito passivo. E aí perde as batalhas, não consegue resgatar. Mas nós não somos pessoas que temos buscado a Deus, amém, irmãos? Obedecido ao Senhor. Então, Davi obedeceu. Davi obedeceu. Conseguiu vencer, porque no verso 17 diz, e feriu-os Davi. 18. Não, ainda o verso 17. Desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Olha o resgate aí. Livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres. Deve ter sido as primeiras ele ir lá resgatar, né? Ainoã e Abigail, ele deve ter ido lá caçar as mulheres dele. E foi lá, e Davi era peitudo mesmo, era homem de guerra. E pegou mesmo as suas 2 mulheres. E olha lá, verso 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. E até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto eles tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Glória a Deus. Aleluia, né? Então, aí houve o resgate. Deus restituiu a Davi tudo que já era dele. Não só restituiu, mas ele conquistou ainda mais, trazendo os despojos. Que maravilha, isso tudo, irmão, porque Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu queria ir concluindo a minha palavra. Faltam só 13 dias, né, para 2014 chegar. Quem sabe Deus quer que você haja. Talvez você já tenha buscado cobertura, talvez você já tenha consultado a Deus, mas agora é um tempo, nesse finalzinho, 13 dias, de você agir, tomar uma atitude. Tomar uma atitude, quem sabe seja um tempo de você pedir perdão ainda a alguém que você até hoje não pediu. Quem sabe você tem que agir obedecendo a Deus. Será que a gente tem dúvida? Será que eu tenho que pedir perdão? Eu errei ou não? Eu tenho que acertar ali. Nós temos dúvida que Deus quer que a gente faça isso? Não, claro que não. Então, quem sabe nesse período, irmão, eu não sei, alguma coisa da sua vida, da minha vida, Deus ainda requer que a gente venha fazer até o dia 31 de dezembro. Às vezes Deus tem um presente para nós, algo que precisa ainda vir resgatado para as nossas mãos. E só está faltando esse terceiro passo, que é você romper, romper com as cadeias, para avançar com bênçãos em 2014. Amém? Nós temos tido as metas aí, que já estamos orando, pensando, né, consultando ao Senhor. Sonhos, promessas de Deus que Ele tem para nós, desafios também. Quem sabe só falta você agir, tomar uma atitude e realmente fazer, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Pode ser em tantas áreas. Na área familiar, quem sabe na área emocional, quem sabe na área financeira, você precisa pagar aquela dívida, você não pagou, botar em dia alguma coisa do seu dízimo. Quem sabe na área da saúde, você tem sido tão desleixado com a sua saúde e o teu corpo é o templo do Espírito Santo, temos que cuidar. Tantas coisas. É você e Deus, meu irmão. Eu quero te convidar a ficar de pé, conjugal, é verdade, marido e mulher. Quem sabe quer que você haja nesse sentido, né? Uma conversa mais franca com o seu marido, com a sua mulher. Um carinho que você precisa resgatar no teu casamento. É tempo ainda, amém? Diga assim, é tempo, há tempo ainda, há tempo ainda. Nós vamos estar orando, mas há aquele cântico que eu queria cantar, sei que teus olhos... Sei que teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Fecha teus olhos, Senhor. Sabemos, Pai, que
que tudo está no controle, no teu controle, a nossa vida, Deus. E, Senhor, que tu tens sempre o melhor para os teus filhos. Assim como Davi fez. Foi submisso à tua vontade, soube te consultar, sobre obedecer. Quando tu mandaste ele ir para a peleja e vencer, encarar o inimigo de frente, matar e vencer, e vencê-los. Ele foi tão obediente, assim também nós queremos ser, Pai, na nossa vida aqui. Queremos vencer os nossos medos, queremos vencer nas nossas atitudes. Isso venha nos fortalecer nessa noite, Deus, e dá a direção a nós. Tu venha nos perdoar os pecados, aquilo que temos te desagradado, Senhor. Nessa noite, Pai, nessa breve meditação, tu possa estar falando aos corações, ter falado a cada coração aqui. E quem sabe, Deus, quando chegarem nas suas casas, vão lembrar dessa palavra e vão tomar uma atitude. E eles serão resgatados, eles serão restituídos. Aquilo que o diabo roubou, Senhor Deus, ele vai ser obrigado a devolver. Porque a tua palavra é fiel. As tuas promessas todas vão se cumprir, Senhor. Nada vai passar, Senhor. Mas nós precisamos, Pai, te obedecer. Nós precisamos te consultar. Nós precisamos ter uma cobertura espiritual sobre a nossa vida. Que assim seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Sei que os teus olhos, você pode cantar isso? sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, queridos. Eu sinto direção de orar por alguns. Você que recebeu essa palavra para a tua vida, vem aqui à frente, vem rapidinho, que nós vamos estar orando, nós vamos colocar. Você vai colocar diante de Deus aquilo que você quer que seja restituído. O diabo roubou. Mas nessa noite você recebeu essa palavra. Você está debaixo dessa unção. Há um manto sacerdotal do Senhor aqui. Nós não podemos ver, mas nós cremos que há. Então você que quer isso, você que quer, mas é sincero, é do teu coração. Isso, vem, se coloque diante do altar do Senhor. Faz como Davi fez. Davi chorou, até não aguentar mais. Mas depois, ele se esforçou no Senhor. Ele se esforçou no Senhor, pegou o seu éfode, foi lá, consultou o Senhor, foi ao altar do Senhor, como você está fazendo essa noite. Não desistiu da promessa do Senhor e deixou tudo ali no altar. E agiu. Ele saiu com disposição de agir. Então, você, meu irmão, que quer, vem aqui receber que o Senhor ainda não terminou 2014. E Ele ainda vai te dar, é promessa dEle. Se é promessa, Ele vai cumprir. Mas sinaliza vindo aqui à frente. Vem, meu irmão, sinaliza para o diabo que você é de Deus, que você crê nas promessas do Senhor para a tua vida. Não perca. Nós estamos chegando no final, são 13 dias, mas já vai abrindo o teu coração. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero resgatar, Senhor. Ajuda-me.
Ajuda-me, Senhor. Nós vamos estar louvando mais uma vez. E faz dessa música essa oração agora para o Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os ouvidos do Senhor, aleluia. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Glória a Deus. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. posso enfrentar o que for. Aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Vamos levantar as nossas mãos. Senhor, oramos a Ti agora, que Tu és Deus de aliança, Deus de promessa, que a Tua palavra vai se cumprir. Senhor, sabemos também que a Tua palavra não volta vazia, mas ela vai cumprir o que lhe apraz. E aleluia, Senhor, porque Tu já estás movendo no mundo espiritual anjos a Teu favor, que são mensageiros que vêm a nosso favor. Com certeza já estão se movendo, Deus. E a Tua palavra liberada de vitória, de resgate, de restituição nessa noite acontecerá, já está acontecendo em nome de Jesus. Porque nós declaramos e profetizamos com fé na Tua palavra, Pai. Na Tua palavra exposta nesta noite, Pai. Que estamos rompendo com as cadeias que têm nos aprisionado até hoje, deste ano de 2013, e já estamos avançando para as bênçãos de 2014. Louvado seja o Teu nome. Senhor, eu te peço que Tu esforces, Pai, as mãos dos Teus filhos que estão aqui à frente. Que Tu esforces, esforça, Senhor, esforça. Esforçar, Senhor, é dar um novo ânimo, é dar força, Senhor. Ao abatido, levanta. Ao que já estava quase desistindo, renova a esperança, Senhor. Renova a esperança, Pai, porque essa palavra foi uma palavra profética. E muitos já estão se agarrando a ela, Deus. E eu creio, Pai, que Tu, Senhor Deus, dará a resposta, já está dando resposta. E os Teus servos, Pai, contemplarão e se lembrarão desta noite, Deus, como uma noite que abriu um novo horizonte. Abriu uma porta, um portal que estava fechado. Que pela fé, Teus filhos que vieram aqui à frente
estão recebendo nessa noite, porque fiel és tu, Senhor. Aquele que promete cumprirá todas as coisas. És tu, ó Altíssimo. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigada. Abençoa teu povo nessa noite. Abençoa, Pai, os pedidos lançados ali naquela salva. Que tu estejas operando maravilhas ali também, debaixo desse mover. Leva-nos debaixo da tua graça, Senhor. Que a tua graça, que o teu amor, que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, o amor, nosso amor do nosso Senhor Jesus Cristo, seja sobre nós, seja sobre a tua igreja, o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar, dá um abraço no teu irmão, dá graça e a paz. Diga assim: o Senhor te restituirá, o Senhor te abençoará, meu irmão. Aleluia. Deus abençoe a todos, queridos. Amém e amém.